Lamentavelmente os cupins andaram por aqui. E esse é o sinal dos cupins. Dependendo do tipo de madeira que eles atacam, você tem uma cor diferente para esse resquício que fica aqui. Alguém já disse que isso aqui são as fezes dos cupins. É o que sobra, né? Então, esse rádio foi atacado pelos cupins. O que a gente vai fazer então agora? Esse rádio será um projeto muito legal. Você vai acompanhar esse projeto de restauração no passo a passo. Nós vamos fazer juntos isso aqui. Nós vamos ver os detalhes, como o rádio está. E ele, ao final, a nossa intenção é devolver o brilho, a beleza e a funcionalidade para esse equipamento. Nós vamos começar agora juntos a desmontagem desse aparelho. Nós vamos tirar o chassi de dentro da caixa. Primeira coisa, a gente não vai poder, infelizmente, a gente não vai poder tirar essa proteção da bancada, porque esses cupins, se eles estiverem vivos, eu não sei se estão vivos, mas se eles estiverem vivos, eles têm um potencial devastador de destruição aqui no museu. E a gente já teve situações que a gente teve que atacar os cupins e a gente não consegue entender de onde que eles vieram, porque o aparelho estava aí há anos no acervo e não havia nenhuma contaminação. E de repente o cupim aparece. Então parece que ele vem de alguma forma que a gente não vê e ele acaba atacando os aparelhos. Então temos que ter muito cuidado. Antes de nós começarmos a desmontar o equipamento, vale a gente comentar sobre o ano de fabricação, ou o provável ano de fabricação desse rádio. Por quê? Porque de todas as pesquisas que eu fiz na internet, eu não consegui encontrar uma fonte confiável, uma fonte que a gente pudesse dizer assim, não, é isso mesmo, essa foi a data de fabricação desse equipamento. Então nós vamos começar a comentar algumas coisas. Primeira coisa, eu fiz uma exaustiva pesquisa online e eu encontrei anúncios de venda desse rádio. Poucos, mas encontrei. E esses anúncios de venda dão conta, ou dizem, que esse rádio foi fabricado entre 1976 e 1978. Isso por si só não é uma fonte confiável, porque são vendedores anunciando o rádio para vender. Bom, avançamos então e nós encontramos alguns catálogos ainda na internet da SEMP, de outros modelos de rádio semelhante a esse, assim como o PT-76 e o AC431, que é valvulado. O PT-76 já é transistorizado com transistores de germânio. A visão é a mesma, o PT-76 não tem FM e ele é transistorizado. Aí nós temos o AC431, que também externamente é muito parecido, sem a faixa de FM, e que é um modelo valvulado. Você vai encontrar aí nas playlists do canal uma restauração que nós fizemos de uma C431, e aí você vai entender por que eu me refiro à destruição que a umidade faz. Você vai ver o jeito que o chassi daquele rádio chegou aqui, completamente enferrujado. É interessante, se você não viu ainda, eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo as referências que estou citando. Vou deixar lá, aqui embaixo, o link para você ver esse projeto também de restauração do AC431. Bom, se nós não encontramos esse modelo de rádio anunciado na década de 1970, é provável que esse rádio é posterior a isso. Então ele é ou no final da década de 1970 ou início da década de 1980. Uma outra indicação de data que nós podemos recorrer é baseada no que nós encontramos aqui, SEMP Toshiba. As informações que nós encontramos na internet dão conta de que a joint venture que originou a associação entre a japonesa Toshiba e a empresa paulista SEMP aconteceu em 1977. Se nós temos uma união dessas empresas, SEMP com Toshiba, em 1977, é muito provável que esse rádio tenha fabricado logo depois dessa união, provavelmente 77 até, no máximo, início dos anos 80. Por que no máximo início dos anos 80? Por causa da tecnologia empregada nessa construção,
É pouco provável que esse rádio estilo capelinha tivesse sido fabricado muito depois do início da década de 1980. Então, nós vamos arbitrar aqui, nesse momento, existe ainda no circuito do rádio algumas análises que nós podemos fazer para nos aproximar de uma data mais precisa. Mas nesse momento, nós vamos arbitrar que a data é entre 1977, aonde foi a união das duas empresas, e 1980. Avançamos então.
Bom, agora nós temos uma indicação de data confiável. Duas indicações. Nós temos a data que está no alto-falante, 10 de março de 1980, está aqui. Então nós temos uma data de fabricação, 1980, e todos os capacitores Siemens originais da fábrica têm uma data impressa neles. Mês 10 de 1982, nos dois capacitores grandes da fonte, de filtro da fonte. Então nós estamos ali 1982, e todos os capacitores da placa, a placa que tem os estágios de FI, de AM e de FM, tem esses capacitores pequenos da Siemens, e todos eles estão impressos em cima mês 12, mês 8, varia apenas o mês 12 de 1982, 12 de 1982. Então nós podemos supor que esse rádio deve ter sido fabricado muito provavelmente entre o final do ano de 1982 e o início do ano de 1983. É pouco provável que esses capacitores tenham ficado muito tempo no estoque da fábrica. Não era uma prática comum isso nessa época. A fábrica costumava ter os lotes necessários para a montagem dos equipamentos. Então, vamos definir, eu creio que a gente pode definir nesse rádio que a sua data de fabricação é 1983. Agora nós temos uma data confiável. Esse rádio que nós estamos apresentando, SEMP Toshiba PT76PL/FM, foi fabricado, pelo menos esse exemplar, foi fabricado no ano 1983.